Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Olhe para o céu em uma noite clara e estrelada. Há uma beleza fria, majestosa e profundamente reconfortante na forma como o cosmos parece funcionar diante dos nossos olhos. Se você me der um telescópio, algumas folhas de papel, um lápis e as equações matemáticas corretas, eu posso lhe dizer exatamente, com a precisão de um único segundo, a que horas um eclipse solar vai escurecer a cidade de Paris no ano de 2350. Eu posso lhe dizer exatamente onde o planeta Júpiter estará daqui a 1 milhão de anos. Nós, seres humanos, construímos a nossa civilização moderna inteira, a nossa tecnologia e a nossa confiança no intelecto sobre este alicerce absoluto de previsibilidade. Nós atiramos sondas de metal do tamanho de um ônibus escolar através de bilhões de quilômetros de espaço vazio e gelado, cruzando cinturões de asteroides caóticos, e as fazemos pousar suavemente na superfície de um cometa que está viajando a 135 mil quilômetros por hora. Como fazemos algo tão milagroso? Nós usamos o maior presente intelectual que a humanidade já recebeu: a física clássica de Isaac Newton. Newton nos deu a ilusão supremamente reconfortante de que o universo era dominado pela certeza matemática. Ele nos ensinou que, se você souber apenas duas coisas fundamentais sobre qualquer objeto: onde ele está agora, sua posição, e para onde está indo, sua velocidade ou momento, você se torna o dono absoluto do destino desse objeto. Com essas duas peças de informação, você pode rebobinar a fita do tempo para ver todo o seu passado e pode avançar a fita para prever todo o seu futuro perfeitamente. Nós ficamos inebriados com esse poder analítico. Durante séculos, a ciência operou sob a crença inabalável de que o universo era apenas um relógio gigante. O infame universo-relógio. Um maquinário cósmico, impessoal e perfeitamente lubrificado, composto por bilhões de engrenagens interligadas chamadas átomos. Acreditávamos cegamente que o único limite para o nosso conhecimento era o tamanho das nossas réguas e a precisão dos nossos cronômetros. Pensávamos que o mistério da natureza era apenas um problema de engenharia, que, se construíssemos ferramentas boas o suficiente, a natureza seria forçada a entregar todos os seus segredos, um por um, até que nada restasse nas sombras. Mas na década de 1920, no coração intelectual da Europa, um grupo de físicos jovens, rebeldes e brilhantes, começou a brincar com as engrenagens mais íntimas e microscópicas desse relógio cósmico. Eles começaram a olhar para o núcleo do átomo, para o domínio elusivo, invisível e fantasmagórico dos elétrons e dos fótons. E o que eles encontraram lá nas profundezas não foi um maquinário suíço perfeitamente ordenado. O que eles encontraram foi um hospício matemático. Um reino de fantasmas onde as regras da lógica humana, do senso comum e da precisão newtoniana eram sumariamente pulverizadas. O universo microscópico não se comportava como bolas de bilhar colidindo em uma mesa. Ele se comportava como magia negra. E o golpe final, o prego definitivo no caixão do universo-relógio, foi dado no ano de 1927 por um físico alemão de apenas 25 anos de idade chamado Werner Heisenberg. Heisenberg publicou um artigo científico, um princípio que mudou para sempre a história da ciência, da filosofia e da nossa própria compreensão da realidade. Nós o conhecemos hoje com um misto de reverência e frustração, como o princípio da incerteza. Em termos simples, Heisenberg olhou para as leis da recém-nascida mecânica quântica e descobriu uma maldição embutida na própria textura do espaço-tempo. Ele provou matematicamente que existe um limite absoluto, inegociável e cósmico para o que nós podemos saber sobre o mundo. Ele disse: é fisicamente impossível medir a posição exata de uma partícula e a sua velocidade exata ao mesmo tempo. Quanto mais você tenta focar, quanto mais precisa se torna a medição de onde um elétron está neste exato momento, mais o universo destrói a informação sobre para onde esse elétron vai. A velocidade dele se torna uma névoa caótica.
E a recíproca é verdadeira e igualmente implacável. Se você construir um radar quântico perfeito que meça com 100% de precisão a velocidade com que essa partícula viaja, o universo apaga imediatamente a informação da sua posição. A partícula simplesmente borra através do espaço. Você sabe exatamente o quão rápido ela está indo, mas você não faz a menor ideia de onde ela está. Você perde o objeto no vazio. Quando as pessoas ouvem isso pela primeira vez, a reação instintiva e muito compreensível é culpar a nossa tecnologia. É muito comum, até mesmo entre estudantes de ciências, ouvir o argumento: "Ah, professor Kaku, eu entendo o problema. Os elétrons são simplesmente minúsculos demais, e os nossos microscópios atuais ainda são muito brutos e primitivos. Nós somos como mecânicos rústicos, usando luvas de boxe grossas, tentando consertar as engrenagens de um relógio de pulso suíço. É claro que vamos errar. Talvez daqui a 1000 anos, quando a nossa tecnologia for divina e os nossos lasers forem perfeitos, nós possamos finalmente medir a posição e a velocidade juntas. Mas aqui está a verdade nua, crua e aterrorizante, que torna a física quântica tão divinamente fascinante. Não é um problema de tecnologia, mesmo se você tivesse um equipamento alienígena absurdamente avançado. Mesmo se você não tivesse absolutamente nenhum erro de calibração, você ainda esbarraria de frente com a incerteza. Não é que a nossa régua seja ruim, torta ou imprecisa. É que a partícula, na sua essência ontológica, não possui uma posição e uma velocidade exatas simultaneamente. A informação não está escondida de nós em uma gaveta trancada. A informação simplesmente não existe na realidade. O universo, no seu nível mais fundamental de construção, é embaçado, pixelado e indeciso. O próprio elétron não sabe onde está e para onde vai ao mesmo tempo. E se o próprio universo não tem essa informação, nenhuma máquina que construirmos poderá extraí-la. Hoje, neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, nós vamos mergulhar de cabeça nesse borrão quântico. Eu vou guiar vocês através do colapso monumental do determinismo. Nós vamos explorar como a ideia reconfortante de que o futuro já está escrito foi aniquilada pelas equações de Heisenberg. Nós vamos confrontar o famoso demônio de Laplace, o supercomputador imaginário supremo que achava que podia calcular o destino do universo inteiro e ver como ele foi impiedosamente cegado pela mecânica quântica. Nós vamos entender o porquê mecânico disso. Investigaremos a esquizofrênica dualidade onda-partícula, descobrindo que a natureza exige um sacrifício geométrico. Para construir uma partícula que exista em um lugar só, o universo tem que misturar milhares de ondas de velocidades diferentes. Exploraremos o violento efeito do observador, descobrindo como a própria luz, que usamos para iluminar e admirar o mundo, destrói a cena do crime atômico no exato instante em que ela toca a matéria. E, nas profundezas mais matemáticas da nossa jornada, vamos decifrar a famosa equação de Heisenberg. Delta x LC dot, delta P RG, G M, e ver por que o zero absoluto, o silêncio congelado e a imobilidade perfeita são banidos do nosso cosmos. Preparem-se. Nós estamos prestes a desaprender a certeza. Vamos deixar para trás o universo relógio, duro e previsível, e entrar nas águas turbulentas, embaçadas e profundamente belas da realidade fundamental. Ao final dessa jornada, você perceberá que a impossibilidade de medir o universo perfeitamente não é uma maldição sombria, mas sim a maior dádiva que poderíamos receber. É a fresta na porta da física por onde entra a nossa liberdade. Bem-vindos ao princípio da incerteza. Para entendermos a magnitude do terremoto intelectual que Werner Heisenberg e a mecânica quântica causaram na história do pensamento humano, nós precisamos primeiro compreender o castelo magnífico que eles destruíram. E para fazer isso, temos que viajar no tempo para o ano de 1814, muito antes de existirem aceleradores de partículas ou computadores modernos.
Nós vamos visitar a França logo após a Revolução para conhecer um homem cujo gênio matemático era tão formidável que ele foi apelidado de o Newton francês. O nome dele era Pierre-Simon Laplace. Laplace era um mestre absoluto da física clássica. Ele pegou as equações originais de Isaac Newton sobre o movimento e a gravidade e as refinou com um rigor matemático assustador. Ele conseguiu explicar a estabilidade do sistema solar de uma forma que o próprio Newton achava impossível sem a intervenção divina. Há uma anedota histórica famosa, que talvez seja um pouco romantizada, mas que ilustra perfeitamente a arrogância da época, de que o imperador Napoleão Bonaparte leu a monumental obra de Laplace sobre a mecânica celeste. Napoleão chamou o matemático e perguntou: Monsieur Laplace, o senhor escreveu este grande livro sobre o sistema do universo e não mencionou o seu criador nem uma única vez. Por quê? E Laplace, com a frieza típica de um físico que acredita ter decifrado o código-fonte da realidade, respondeu: Majestade, eu não precisei dessa hipótese. Essa resposta não foi apenas uma demonstração de ateísmo ou de audácia. Foi a declaração de vitória do determinismo clássico. Laplace acreditava que as leis de Newton eram absolutas e completas. Ele acreditava que o universo era, em sua essência mais íntima, uma gigantesca mesa de bilhar perfeitamente lisa e sem atrito. Imagine o início de um jogo de bilhar. As bolas estão perfeitamente arrumadas em um triângulo. O jogador atinge a bola branca com o taco. A bola branca viaja pela mesa, atinge o triângulo e, em uma fração de segundo, ocorre um pandemônio. As bolas colidem umas com as outras, batem nas bordas, cruzam a mesa e finalmente param. Para os nossos olhos humanos e lentos, a forma como as bolas se espalham parece aleatória. Parece um caos imprevisível. Mas um físico clássico lhe dirá que não há absolutamente nada de aleatório ali. Se você souber o peso exato da bola branca, o ângulo microscópico em que o taco a atingiu, a força exata da tacada, o atrito exato do tecido verde da mesa e a densidade de cada bola colorida, você pode usar a física de Newton para calcular a trajetória de cada bola com 100% de precisão. Você pode prever exatamente em qual buraco a bola 8 vai cair, antes mesmo de a bola branca encostar no triângulo. A aparente aleatoriedade é apenas o nome que damos à nossa própria ignorância. Se você tiver os dados iniciais completos, o resultado é matematicamente garantido. Em 1814, no seu ensaio filosófico sobre probabilidades, Laplace deu um salto monumental de imaginação. Ele extrapolou essa mesa de bilhar para abranger o cosmos inteiro. Ele propôs a existência de uma superinteligência, uma entidade teórica que a história mais tarde batizou de o demônio de Laplace. Laplace escreveu que nós devemos considerar o estado presente do universo como o efeito do seu estado anterior e como a causa do estado que se seguirá. Ele propôs: imagine um intelecto supremo, um intelecto tão vasto e poderoso que pudesse, em um único instante, saber a posição exata e o momento exato, a velocidade e a massa de todos os átomos que compõem a natureza. Cada elétron, cada próton, cada estrela, cada grão de areia e cada molécula de água. Se esse intelecto também fosse poderoso o suficiente para submeter todos esses dados gigantescos a uma análise matemática, aplicando as leis universais do movimento de Newton, ele poderia condensar em uma única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e também dos átomos mais leves. Para um intelecto assim, disse Laplace, nada seria incerto. O futuro, assim como o passado, estaria presente e visível diante dos seus olhos. Pare e pense profundamente sobre as consequências aterrorizantes dessa ideia. Se o demônio de Laplace estiver correto, isso significa que o universo é um mecanismo de relojoaria que recebeu corda no momento do Big Bang e tem simplesmente rodado seu roteiro mecânico cegamente desde então. E o que isso significa para nós? Nós, seres humanos,
em todo o nosso orgulho, poesia e complexidade. Não somos nada além de matéria. O seu cérebro orgânico é feito dos mesmos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que compõem o resto da Terra. Os seus pensamentos, os seus sentimentos de amor, a sua raiva, a sua criatividade, na visão materialista estrita de Laplace, são apenas reações químicas. E a química não é nada mais do que física aplicada. Reações químicas são apenas átomos colidindo uns com os outros nas suas sinapses elétricas, obedecendo às mesmas leis do movimento que as bolas de bilhar na nossa mesa imaginária. Portanto, se o demônio de Laplace sabe onde cada átomo do seu cérebro estava há bilhões de anos, ele poderia prever as exatas reações químicas que estão ocorrendo na sua cabeça neste exato milissegundo. Se o determinismo for absoluto, o livre-arbítrio é uma ilusão completa. Cada escolha que você acha que fez de forma autônoma, a roupa que você escolheu vestir hoje, a pessoa com quem você decidiu se casar, o fato de você estar assistindo a este vídeo agora mesmo, tudo isso já estava matematicamente selado, garantido e escrito nas estrelas desde o primeiro instante da criação do cosmos. Você acha que está no banco do motorista da sua vida, segurando o volante, tomando decisões. Mas, no universo de Laplace, você é apenas um passageiro em um trem de montanha-russa cujos trilhos foram forjados há 13,8 bilhões de anos. Os trilhos não mudam. O destino é inevitável. Os roteiristas da sua vida são a gravidade, o eletromagnetismo e a inércia. As guerras mundiais, as obras de Shakespeare, a construção das pirâmides, tudo foi apenas o desenrolar matemático de átomos chocando-se como engrenagens impensantes. Essa ideia filosófica, o determinismo radical, varreu os séculos XVIII e XIX. Ela trouxe um tipo de conforto cósmico para alguns cientistas, pois prometia que a razão humana poderia um dia entender tudo. Mas, para os filósofos e existencialistas, ela trouxe uma melancolia brutal. O que significa a moralidade? O que significa a punição ou a recompensa se o criminoso não tem escolha sobre cometer o crime, pois as moléculas do seu cérebro o obrigaram a puxar o gatilho? O universo de Newton e Laplace era um deserto estéril de fatalismo, frio e calculista. E esse castelo de gelo determinista permaneceu de pé, glorioso e aparentemente inquebrável até o fatídico ano de 1927. Werner Heisenberg entrou na sala, olhou para o gigantesco e onipotente demônio de Laplace e o matou com uma simples constatação sobre a natureza da luz e da matéria. A mecânica quântica destruiu a ilusão do destino, cortando o mal pela raiz. Lembre-se do pré-requisito absoluto para que o demônio de Laplace consiga calcular o futuro. Para que a matemática determinista funcione, o demônio precisa saber as condições iniciais com perfeição infinita. Ele tem que saber a posição exata e o momento exato de cada partícula no momento presente. Se o demônio tiver 1 milímetro de erro ou uma fração de velocidade errada em um único átomo, essa minúscula margem de erro vai se multiplicar ao longo do tempo. O erro vai colidir com outros átomos que vão colidir com outros, e logo a previsão inteira do futuro será lixo. O demônio exige dados perfeitos do agora para desenhar o amanhã. E foi exatamente aqui que Heisenberg cravou a estaca no coração da física clássica. Ele formulou matematicamente o princípio da incerteza através da relação inline just de delta x arasi dot just delta p aras ge geoafre aciewa inline. Nesta equação elegantemente cruel, inline just delta e gir inline dollars representa a incerteza ou a ignorância que nós temos sobre a posição de uma partícula. O A inline just delta e π inline dollars representa a incerteza que temos sobre o seu momento, ou seja, a sua massa vezes a sua velocidade. E o símbolo no lado direito, inline dollars agar bar dollar inline dollar, é a constante de Planck, um número extremamente pequeno, mas que, e isso é crucial, é maior que zero.
A matemática não mente. Se o produto da nossa ignorância sobre a posição e a nossa ignorância sobre a velocidade tem que ser maior do que zero, isso significa que nós nunca, jamais, sob nenhuma circunstância tecnológica imaginável, poderemos reduzir a nossa ignorância a zero em ambas as variáveis simultaneamente. Se o demônio de Laplace construir o melhor microscópio de todos os universos possíveis e conseguir medir a posição de um elétron com perfeição absoluta, tornando a incerteza da posição inline Weiss delta Zeinline igual a zero, a equação exige que a incerteza da velocidade inline Dras delta e Dra inline se torne infinita para compensar. E vice-versa. Isso significa que o universo tem um borrão embutido em sua fábrica. Uma pixelização cósmica. O universo censura os seus próprios dados básicos. E a implicação disso para o demônio de Laplace é terminal. O demônio está cego. Ele chega perto da mesa de bilhar do universo, olha para a bola branca atômica e não consegue ver para onde ela está apontando e com que força vai se mover ao mesmo tempo. Ele não consegue inserir os dados perfeitos no seu supercomputador porque os dados perfeitos não existem. A natureza se recusa a ser totalmente conhecida em um dado instante. E se o momento agora é fundamentalmente nebuloso, incerto e incalculável, então a premissa inteira do determinismo entra em colapso como um castelo de cartas. O futuro não pode ser calculado se o presente não pode ser medido. Alguns cientistas da época resistiram a essa conclusão. Albert Einstein, de forma notória, odiava a ideia de um universo baseado na incerteza e na probabilidade. Ele queria o conforto do universo relógio de volta. Ele proferiu a famosa frase: Deus não joga dados com o universo. Einstein argumentava que a nossa incapacidade de medir a posição e a velocidade simultaneamente era apenas uma prova de que a nossa mecânica quântica estava incompleta. Ele acreditava que havia variáveis ocultas na natureza, engrenagens invisíveis que ainda não tínhamos descoberto, e que, um dia, descobriríamos essas engrenagens e o demônio de Laplace renasceria das cinzas. Mas Einstein, neste caso específico, estava errado. 80 anos de experimentos, culminando no Teorema de Bell e nos testes recentes que renderam o Prêmio Nobel de Física em 2022, provaram sem sombra de dúvida que as variáveis ocultas não existem. A incerteza não é uma limitação humana. A incerteza é a lei suprema do cosmos. Deus, aparentemente, não apenas joga dados, como nas palavras de Stephen Hawking, às vezes os joga onde não podemos ver. Essa destruição do determinismo ganha contornos ainda mais dramáticos quando combinamos a incerteza quântica com a teoria do caos. Você já deve ter ouvido falar do efeito borboleta. A ideia de que o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear uma série de eventos climáticos complexos que resultam em um tornado no Texas algumas semanas depois. Sistemas complexos, como a atmosfera da Terra ou o cérebro humano, são incrivelmente sensíveis às condições iniciais. Um desvio minúsculo no começo resulta em resultados diametralmente opostos no futuro. Agora, coloque a incerteza quântica nesse caldeirão. O princípio de Heisenberg garante que todo átomo no universo está vibrando em um borrão de incerteza fundamental. Esse borrão microscópico, esse erro quântico incontornável na posição e velocidade dos elétrons, atua como infinitas batidas de asas de borboletas na fundação da realidade. O erro microscópico sobe de nível. Ele influencia a forma como uma molécula se dobra, que influencia a forma como um neurônio dispara, que influencia o pensamento que você tem, que influencia a palavra que você diz, que muda o curso da sua vida e das pessoas ao seu redor. A incerteza quântica vaza do reino subatômico e infecta o mundo macroscópico através da lente caótica da realidade. O futuro, portanto, está completa, irredutível e matematicamente em aberto. O roteiro não foi escrito.
O rolo de filme da existência está sendo revelado exatamente neste momento, em tempo real, e ninguém, nem mesmo um supercomputador do tamanho da galáxia de Andrômeda, pode prever com 100% de certeza o que vai acontecer no próximo milênio, no próximo ano ou no próximo segundo. Para muitos, a queda do determinismo e a morte do demônio de Laplace é uma libertação maravilhosa. É a ressurreição da agência humana. O fato de o universo ser impreciso é o que nos permite ter livre-arbítrio. Ou, pelo menos, é o que salva o universo de ser uma máquina gélida e fatalista. O borrão quântico é o espaço em branco na tela onde a criatividade, a arte e a própria complexidade imprevisível da vida podem ser pintadas. O universo não nos conhece perfeitamente e, por isso, nós somos livres para surpreendê-lo. Mas resolver um problema filosófico apenas nos abre a porta para um problema físico e mecânico ainda mais profundo. Nós entendemos o que a incerteza faz. Ela mata o destino. Mas nós ainda não respondemos como ela faz isso. Por que o universo impõe essa cegueira? Qual é a mecânica escondida por trás daquela equação? Inline Jos delta x adjacente. Jos delta P's e o GE, GUFA e Q inline doases que força a partícula a se espalhar em uma névoa quando tentamos imobilizá-la. Para encontrar essa resposta, nós teremos que fazer algo muito contraintuitivo. Nós teremos que parar de pensar na matéria, nas partículas e nos elétrons como se fossem pequenas bolas de bilhar sólidas. Nós teremos que mergulhar em um conceito que enlouqueceu os físicos nas décadas de 1920 e 1930. Na próxima parte da nossa exploração, nós vamos dissecar a natureza ondulatória, o pacote de ondas. Vamos descobrir o escândalo da dualidade onda-partícula. Vamos ver como a matemática desenha, graficamente e visualmente na nossa frente, o cabo de guerra entre a certeza da posição e a certeza do movimento. Preparem-se para ver a própria textura da realidade derreter em ondas de pura probabilidade, provando que, no fundo, a matéria física da qual somos feitos é tão sólida quanto um som no ar. Para desvendar o mistério de como o universo censura os seus próprios dados e impõe o princípio da incerteza, nós precisamos fazer algo incrivelmente difícil. Nós precisamos desaprender a maneira como o nosso cérebro humano evoluiu para enxergar a matéria. Até este ponto da nossa jornada, quando falávamos sobre elétrons, prótons ou átomos, eu aposto que a imagem mental que se formava na sua cabeça era a de uma minúscula bola de bilhar. Uma esfera sólida, dura, perfeitamente redonda e infinitamente pequena, viajando através do espaço escuro como um planeta em miniatura, orbitando uma estrela. Essa é a herança visual que recebemos da física clássica e dos livros escolares. Nós gostamos de coisas sólidas. Nós somos criaturas macroscópicas, acostumadas a lidar com pedras, maçãs e grãos de areia, e por isso projetamos essa mesma solidez lá para baixo, para o reino subatômico. Mas a natureza não tem a menor obrigação de fazer sentido para a nossa intuição primata. A verdade brutal, chocante e revolucionária que os físicos descobriram na década de 1920 é que as bolas de bilhar subatômicas simplesmente não existem. A matéria, no seu nível mais fundamental e íntimo, não é feita de coisas sólidas e localizadas. Para entender o porquê de Werner Heisenberg estar absolutamente correto quando afirmou que não podemos medir a posição e a velocidade ao mesmo tempo, nós temos que abraçar o escândalo da dualidade onda-partícula. Nós temos que entender que você, eu, as estrelas e o próprio universo somos construídos a partir de ondas de probabilidade em constante ondulação. A história dessa descoberta começa com um aristocrata francês, o príncipe Louis de Broglie, que em 1924 teve uma das intuições mais audaciosas de toda a história da ciência. A essa altura, Albert Einstein já havia provado que a luz, que todos sabiam ser uma onda, podia às vezes se comportar como uma partícula que nós chamamos de fóton.
De Broglie olhou para essa estranheza e fez a pergunta simétrica e fatal. Bem, a natureza ama a simetria. Se uma onda de luz pode agir como uma partícula sólida, não seria possível que uma partícula sólida, como um elétron, pudesse agir como uma onda? Ele propôs que toda matéria tem uma onda associada a ela. E para o choque da comunidade científica clássica, os experimentos provaram que ele estava certo. Se você atirar elétrons através de duas fendas minúsculas, eles não batem na parede do outro lado como balas de metralhadora. Eles criam um padrão de interferência, somando-se e cancelando-se exatamente como as ondas em um lago quando você joga duas pedras na água simultaneamente. Então, o elétron não é uma bola. O elétron é uma onda. Mas que tipo de onda? O que exatamente está ondulando? Não é a água, não é o som no ar, não é sequer um campo eletromagnético. O que está ondulando é algo profundamente abstrato, que Max Born, mais tarde, definiria como a pura probabilidade de encontrar a partícula em um determinado local. Mas para entendermos a mecânica geométrica da incerteza, nós não precisamos da filosofia profunda agora. Precisamos apenas da matemática visual das ondas comuns. Imagine que você está na praia, olhando para o oceano aberto. Você vê uma série de ondas perfeitas, regulares e contínuas vindo em sua direção, uma após a outra, estendendo-se até o horizonte. Na linguagem da física quântica, essa onda pura, contínua e perfeita, que chamamos de onda senoidal, tem uma propriedade matemática muito estrita. Ela possui um comprimento de onda exato e perfeitamente mensurável. O comprimento de onda é simplesmente a distância geométrica entre a crista de uma onda e a crista da próxima. Você pode pegar uma fita métrica e medir essa distância com 100% de precisão. E por que o comprimento de onda é tão importante? Por causa de uma equação incrivelmente simples e poderosa formulada por Louis de Broglie. Inline P e figureweise de Jomo-Heisenberg Frag Inline. Esta equação conecta diretamente o mundo ondulatório ao mundo das partículas. Ela diz que o momento de uma partícula, ou seja, a sua massa multiplicada pela sua velocidade, representada pela letra P do Adalas, é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, representado pela letra grega lambda minúscula. Lambda do Alala, sendo Gagoalas a constante de Planck. Preste muita atenção ao que essa matemática brilhante nos revela. Se você tem uma onda contínua e pura espalhada pelo oceano, você tem um comprimento de onda exato. Se você tem um comprimento de onda exato, a equação de de Broglie lhe diz que você tem um momento exato. Em outras palavras, para essa onda específica, nós sabemos com 100% de certeza absoluta, sem a menor margem de erro, qual é a velocidade dessa partícula. O demônio de Laplace estaria muito feliz com essa informação, mas o universo cobra um preço terrível por essa certeza. Faça a si mesmo a pergunta mais básica possível sobre essa mesma onda contínua e perfeita que está cobrindo o oceano inteiro. Onde ela está? Qual é a posição exata dessa onda? A pergunta em si perde o sentido. A onda não está em um lugar. A onda está espalhada por quilômetros, de crista em crista, infinitamente para a esquerda e infinitamente para a direita. A onda está em toda parte e em lugar nenhum em particular. Ela não tem um ponto central definível. A sua localização é, por definição geométrica, totalmente borrada e indefinida. Senhoras e senhores, acabamos de derivar visualmente metade do princípio da incerteza de Heisenberg. Se o elétron existir em um estado onde ele tem uma velocidade perfeitamente definida, manifestando-se como uma única onda pura e contínua, a sua posição torna-se infinitamente incerta, pois a onda ocupa todo o espaço disponível. O conhecimento absoluto da velocidade nos condena à ignorância absoluta da localização. Mas nós sabemos que não é assim que interagimos com o mundo a maior parte do tempo. Quando os cientistas disparam um elétron em um tubo de televisão antigo,
ou em um acelerador de partículas, eles não veem uma onda espalhada por todo o laboratório. Eles veem um ponto brilhante na tela de fósforo. Eles veem um flash de luz muito localizado. Então, como a natureza pega uma onda infinita e fantasmagórica e a espreme até ela se parecer com uma bola de bilhar localizada, com uma posição mensurável? Para construir a ilusão de uma partícula, o universo usa a matemática da superposição, algo que os engenheiros chamam de transformada de Fourier. A natureza tem que construir o que nós chamamos de pacote de ondas. Imagine que você não quer mais uma onda infinita cobrindo o oceano. Você quer apenas um pulso isolado, uma única onda gigante que se ergue em um lugar específico e rapidamente desaparece, como a crista isolada de um tsunami. Como você constrói isso usando a física das ondas? Você não pode simplesmente cortar as pontas de uma onda contínua com uma tesoura cósmica. O que você faz é começar a adicionar dezenas, centenas, milhares de ondas diferentes em cima da primeira. Mas o truque vital é que você não adiciona ondas idênticas. Você adiciona ondas com comprimentos de onda ligeiramente diferentes. Umas um pouquinho mais curtas, outras um pouquinho mais longas. Umas mais rápidas, outras mais lentas. Quando você joga todas essas ondas diferentes no mesmo oceano quântico, uma verdadeira sinfonia de interferência acontece. Em muitos lugares do oceano, as cristas de uma onda se alinham perfeitamente com os vales de outra onda. Quando um pico encontra um fundo, eles se cancelam mutuamente. A água fica plana. A probabilidade de o elétron estar ali cai para zero. Isso é o que chamamos de interferência destrutiva. O universo está ativamente apagando a onda nas beiradas. Mas, em um único local muito restrito e específico no centro de tudo isso, todas essas milhares de ondas diferentes se alinham em uma harmonia perfeita. Suas cristas se somam umas às outras, crescendo para formar um pico de probabilidade monumental e localizado. O cancelamento destrutivo ocorre em toda parte, exceto naquele pequeno ponto central de alinhamento perfeito. O resultado final dessa orquestra matemática não é mais uma ondulação infinita, mas um borrão muito confinado, um pacote concentrado de energia. Isso, meus amigos, é um pacote de ondas. É a forma como o mundo subatômico cria a ilusão de uma partícula sólida. Aquele pico agudo no centro é o que nós, com os nossos instrumentos macroscópicos brutos, chamamos de a posição do elétron. Como o pacote é confinado, estreito e pequeno, a incerteza sobre a posição cai drasticamente. Nós agora podemos apontar o dedo e dizer: o elétron está aqui, com uma margem de erro muito pequena. A nossa ignorância sobre a localização foi curada através da soma de ondas. No entanto, o demônio de Laplace e a física de Newton começam a chorar de desespero neste exato momento. Lembrem-se da conta cruel que tivemos que pagar para construir esse pequeno e adorável pico localizado. Nós tivemos que pegar milhares de ondas diferentes, com comprimentos de onda diferentes, e misturá-las. Mas nós já aprendemos, pela equação de de Broglie, que o comprimento de onda dita a velocidade, o momento da partícula. Se o pacote de ondas do nosso elétron recém-localizado é, na verdade, uma mistura caótica de milhares de comprimentos de onda diferentes, isso significa que ele é uma mistura simultânea de milhares de velocidades diferentes. Qual é, então, a velocidade exata desse elétron localizado? A pergunta não faz mais sentido. O elétron não tem uma velocidade. Ele é um amálgama fantasmagórico de várias velocidades diferentes fluindo ao mesmo tempo. Nós esprememos a onda no espaço físico para descobrir a sua posição e, ao fazermos isso, fomos obrigados a misturar tantas velocidades diferentes que perdemos totalmente a capacidade de definir o quão rápido o elétron está se movendo. A certeza geométrica em uma dimensão fabricou, irreversivelmente, a incerteza matemática na outra. Se nós quisermos localizar a partícula de forma ainda mais brutal, espremendo o pacote de ondas até que ele seja apenas um minúsculo ponto adimensional, sem margem de erro de posição, a matemática de Fourier
exige que nós somemos literalmente todas as frequências e todos os comprimentos de onda possíveis existentes no universo. E se todos os comprimentos de onda estão lá, todas as velocidades possíveis do universo, de 0 até perto da velocidade da luz, também estarão lá misturadas. A partícula estaria em uma posição infinitamente precisa, mas a sua velocidade seria um borrão variando entre a paralisia e o limite relativístico. Essa relação de troca entre o pacote localizado e a onda estendida não é uma invenção diabólica projetada para frustrar a humanidade. É uma propriedade geométrica inalienável do próprio conceito de onda. E aqui está um exemplo que foge da física quântica e que você pode testar na sua própria casa usando o som, porque o som também é uma onda. Pense em um grande concerto de piano ou em um afinador de instrumentos. Se o músico bate em um diapasão de metal, o instrumento emite uma nota incrivelmente pura. Um zumbido suave, contínuo e cristalino que soa por um longo tempo, digamos, por 5 ou 10 segundos. Porque esse som dura um longo tempo de forma contínua no espaço, os físicos do som podem medir a sua frequência, a sua nota musical exata, o tom, com uma precisão monumental. Eles sabem perfeitamente que é um Lá maior em 440 Hz. Mas onde, exatamente no tempo, esse som aconteceu? Você não pode definir um único milissegundo. Ele aconteceu ao longo de um bloco extenso de 10 segundos. A incerteza temporal é vasta, mas a certeza do tom é perfeita. Agora imagine que você não quer um som estendido. Você quer o som de uma pancada rápida, um estalo perfeitamente localizado no tempo. Você quer algo que dure apenas 1 milionésimo de segundo. Para fazer isso, no mundo da engenharia de áudio, você bate 2 palmas ou dá um tiro de revólver. O som do tiro de revólver é incrivelmente localizado no tempo. Você sabe exatamente o instante infinitesimal em que ocorreu. Mas qual é a nota musical de um tiro de revólver? É um dó? É um fá sustenido? Se você colocar o som de um tiro em um osciloscópio, descobrirá que ele não tem uma única nota. O estalo seco, para ser tão curto, teve que ser construído por uma combinação caótica de quase todas as frequências audíveis ao mesmo tempo, em sobreposição violenta. Você sabe exatamente o milissegundo em que o evento ocorreu, mas você perdeu completamente a capacidade de dizer qual era a nota daquele som. A música do universo é tocada nessas exatas condições. Se a matéria quer ser um diapasão contínuo, espalhado por todo o oceano quântico, ela ganha a estabilidade de uma nota pura, ou seja, uma velocidade perfeitamente compreendida e constante. Mas ela sacrifica o seu local de residência. Ela se torna onipresente e fantasmagórica. E se a matéria quer ser como o estampido do tiro de revólver, esmagando-se em um único ponto geométrico do espaço, para que possamos construir moléculas e galáxias palpáveis, ela precisa sacrificar a pureza do seu movimento, transformando a sua velocidade na cacofonia de infinitas notas somadas. Nós tentamos tratar o elétron ao longo do século XIX, como se ele pudesse ser ambas as coisas ao mesmo tempo. Nós queríamos que ele fosse um pequeno e localizado tiro de revólver no espaço, que viajasse tocando uma única e pura nota musical pelo abismo. A descoberta avassaladora de Werner Heisenberg, imortalizada pelo princípio da incerteza, foi provar que o cosmos simplesmente não possui os blocos de construção necessários para fabricar esse tipo de entidade. O elétron não está escondendo um dado perfeito atrás de uma cortina de fumaça. A natureza da onda não tem a capacidade física de possuir precisão total nesses 2 eixos conflitantes. Para o elétron, ser uma entidade localizada significa, fisicamente, ser o resultado de uma confusão esquizofrênica de velocidades. E ter uma velocidade fluida e pura significa, geograficamente, diluir a própria essência ao longo do vácuo, recusando-se a habitar um único lugar. A incerteza não é o fim da nossa capacidade de fazer ciência.
Ela não nos impede de voar para a Lua ou de construir a internet. Ela é, na verdade, a fundação e a própria engenharia que torna os elétrons, as órbitas atômicas, a química e, por consequência cósmica, as células dos nossos corpos organicamente possíveis, estabilizadas na corda bamba entre a concentração máxima e o movimento definido. E, a seguir, nós vamos ver como a arrogância de tentar usar os nossos instrumentos modernos para quebrar esse equilíbrio cósmico nos transforma em agentes da própria confusão. Nós deixaremos a teoria geométrica ondulatória e nos colocaremos na posição de detetives da cena do crime atômico na próxima parte. O efeito do observador, o tapa do fóton. Nós vamos descobrir por que o simples ato biológico de acender uma luz e tentar, de fato, ver e medir a posição microscópica da matéria causa uma violência estrutural tão intensa que a própria ação de observar empurra o elétron para o escuro novamente, garantindo que o cofre da natureza nunca seja totalmente arrombado. Até este momento da nossa jornada, nós operamos no reino sublime e asséptico da matemática pura. Nós olhamos para as formas geométricas das ondas, somamos os picos e os vales, e descobrimos através da genialidade de de Broglie e da transformada de Fourier que o universo simplesmente não nos permite construir um pacote de ondas que seja ao mesmo tempo perfeitamente pontual no espaço e perfeitamente definido em sua velocidade. Vimos que essa é uma limitação arquitetônica da própria fábrica da realidade. Mas para um físico experimental, a matemática no quadro negro é apenas metade da história. A física de verdade acontece no laboratório, no mundo sujo, caótico e tátil das colisões, dos lasers e dos detectores. Então, nós precisamos descer da torre de marfim da teoria ondulatória e fazer uma pergunta incrivelmente prática, brutal e direta. O que acontece quando nós realmente tentamos, na vida real, colocar um elétron sob um microscópio e medir onde ele está? O que acontece no exato milissegundo em que o nosso instrumento de medição entra em contato com a matéria subatômica? Para responder a isso, nós precisamos entender um conceito que destruiu uma das crenças mais antigas e sagradas da ciência: o mito do observador neutro. Desde os tempos de Galileu e Isaac Newton, a ciência operava sob uma premissa muito confortável. Acreditava-se que o cientista era como um espectador, sentado na arquibancada escura de um teatro, assistindo a uma peça no palco iluminado. O universo era o palco. As estrelas, os planetas e os átomos eram os atores. O cientista podia olhar para o palco, anotar cada movimento, medir cada ação, sem jamais interferir na peça. Acreditávamos que podíamos colocar o universo atrás de uma parede de vidro impenetrável e observá-lo passivamente. Pense em como você enxerga o mundo ao seu redor agora mesmo. Como você sabe onde está o seu carro estacionado na rua? Você não precisa ir até lá e tocá-lo. O Sol, a milhões de quilômetros de distância, emite trilhões e trilhões de partículas de luz, os fótons. Esses fótons viajam pelo espaço, atravessam a atmosfera, batem no para-choque do seu carro e ricocheteiam em todas as direções. Alguns desses fótons entram pela sua janela, passam pela pupila do seu olho e atingem a sua retina. O seu cérebro processa esse sinal e diz: "O carro está ali." Nesse processo diário e mundano, a medição parece totalmente passiva. Quando o fóton de luz bate no seu carro de 1 tonelada, a força desse minúsculo impacto é tão absurdamente insignificante que o carro não se move nem 1/trilionésimo de milímetro. A luz revela a posição do carro sem alterar a velocidade do carro. O observador neutro está a salvo. A física clássica funciona perfeitamente bem no nosso mundo de objetos gigantescos. Mas agora, eu quero que você pegue essa exata mesma lógica de laboratório e a encolha. Vamos diminuir a escala em bilhões de vezes, abandonando os carros de metal e entrando no território assombroso e claustrofóbico de um único elétron solitário.
Imagine que você é o físico no laboratório supremo e você quer ver a posição exata desse elétron. Você quer imobilizá-lo com a precisão do demônio de Laplace. Como você faz isso? Você não pode usar os dedos. Você tem que usar a mesma ferramenta que usou para ver o carro. Você tem que jogar luz nele. Você tem que disparar um fóton na direção do elétron, esperar que o fóton bata nele e ricocheteie de volta para a lente do seu microscópio quântico. É aqui que Werner Heisenberg propôs o seu famoso experimento mental, conhecido como o microscópio de Heisenberg, que nos fornece a intuição mecânica e violenta por trás da incerteza. Se você quer ver onde o elétron está com extrema precisão geométrica, você precisa usar uma luz com uma resolução incrível. Na física óptica, a regra de ouro é que você não pode ver os detalhes de um objeto que seja menor do que o comprimento de onda da luz que você está usando para iluminá-lo. Imagine tentar pintar uma miniatura incrivelmente detalhada, do tamanho de uma unha, usando um rolo de pintar paredes gigantesco. Não vai funcionar. A ferramenta é grande demais para o nível de detalhe exigido. Da mesma forma, se você usar a luz visível normal, com ondas longas, a imagem do minúsculo elétron ficará completamente borrada. Você saberá apenas vagamente onde ele está. Então, para obter uma precisão cirúrgica, para reduzir a sua incerteza sobre a posição a quase zero, você tem que usar a ferramenta mais fina do universo. Você precisa de luz com um comprimento de onda minúsculo. Você abandona a luz visível e recorre aos raios X ou aos implacáveis raios gama. Ondas curtíssimas apertadas, capazes de mapear a posição com uma precisão monumental. Você ajusta o seu microscópio, dispara o seu fóton de raio gama perfeitamente calibrado, ele viaja pelo vácuo do laboratório e... BAM! Ele atinge o elétron e volta para mira sua lente. Você olha para a tela do computador e grita de alegria. Consegui! O elétron estava exatamente na coordenada X, com uma margem de erro quase nula. Mas a sua alegria dura apenas 1 milissegundo, até você se lembrar das equações de Max Planck e Albert Einstein sobre a energia da luz. Lembra-se da relação fundamental? Quanto menor o comprimento de onda da luz, maior é a sua frequência. E quanto maior a frequência, maior é a energia e o momento desse fóton. Um fóton de raio gama não é uma pluma suave caindo sobre uma montanha. Um fóton de raio gama transporta uma quantidade colossal de momento em relação ao mundo microscópico. E o elétron, por sua vez, não é um carro de 1 tonelada. O elétron tem uma massa absurdamente pequena, algo na casa de 9,10 quilogramas. Ele é uma das entidades mais leves de todo o cosmos. Então, o que realmente aconteceu no escuro do seu laboratório? Quando aquele fóton de raio gama de alta energia que você usou para iluminar a cena atingiu aquele elétron minúsculo, não foi um toque gentil. Foi uma colisão de proporções astronômicas. Foi como tentar descobrir a posição de uma bola de bilhar parada, atirando uma bola de boliche contra ela a 300 km por hora. No exato instante em que o fóton bateu no elétron para lhe informar onde ele estava, a violência desse impacto transferiu uma quantidade massiva e incontrolável de energia para o elétron. O tapa do fóton. O elétron foi arremessado para longe a uma velocidade fulminante e imprevisível. Você conseguiu o que queria. Você descobriu com precisão milimétrica onde o elétron estava no momento do impacto. Mas, por causa da violência monstruosa da própria ferramenta que você usou para olhar, o elétron foi chutado para uma direção desconhecida. A velocidade dele foi totalmente e irremediavelmente alterada pela sua tentativa de observação. Você tem certeza absoluta da posição passada, mas perdeu completamente o controle sobre a velocidade futura. A incerteza do momento, o seu Doradal Delta P Lagares, explodiu para o infinito. Mas você é um cientista teimoso. Você diz, tudo bem, Heisenberg, eu entendi o problema. Eu fui bruto demais. Eu usei um raio gama letal. Vou ser mais gentil. Vou consertar isso.
Você recalibra o seu microscópio para focar na velocidade no momento do elétron sem perturbá-lo. Para não dar o tapa do fóton, para não transferir energia e arruinar a velocidade, você decide usar a luz mais fraca e de menor energia possível. Você troca os raios gama por ondas de rádio extremamente suaves. As ondas de rádio têm uma energia minúscula, são como uma brisa quase imperceptível. Você dispara o seu fóton de rádio. Ele viaja suavemente, acaricia o elétron com uma delicadeza absoluta, quase não transfere nenhum momento e volta para o seu detector. Fantástico! Como o impacto foi suave, o elétron continuou viajando quase exatamente na mesma velocidade e na mesma direção que estava antes. Você agora tem uma leitura maravilhosa e altamente precisa do momento do elétron. A sua incerteza de velocidade caiu para quase zero. Mas, mais uma vez, o universo ri da sua tentativa de ser mais esperto que ele. Você olha para essa imagem gerada no seu computador para ver a posição do elétron. E o que você vê? Um borrão cinza que ocupa a tela inteira. Por que a imagem está borrada? Porque você escolheu usar ondas de rádio de baixíssima energia. E ondas de energia minúscula têm, obrigatoriamente, comprimentos de onda gigantescos. Algumas ondas de rádio têm o tamanho de prédios inteiros. A sua régua de luz agora é tão grande, tão grossa e tão espaçada que ela não consegue discernir detalhes pequenos. Você tocou o elétron com uma onda enorme, então você só sabe que o elétron está, em algum lugar, dentro da imensidão daquela onda. A sua incerteza geométrica explodiu. Você protegeu a velocidade, mas sacrificou a posição. Este é o coração mecânico do princípio da incerteza, expresso através do efeito do observador. O que Heisenberg nos mostrou com este experimento mental do microscópio é que a própria ação de observar o universo exige uma interação física com ele. Você não pode extrair informações do mundo sem se envolver em uma troca de energia. Você tem que atirar luz, atirar elétrons, atirar campos magnéticos naquilo que você quer medir. E no abismo do mundo subatômico, essa troca de energia nunca é negligenciável. O nosso equipamento de medição, por mais avançado que seja no século XXI, é sempre e invariavelmente pesado e destrutivo demais para o alvo que estamos tentando observar. É como tentar estudar o comportamento natural de uma borboleta usando um trator em alta velocidade. No momento em que a pá do trator detecta a borboleta, a natureza original e a trajetória da borboleta deixam de existir. Esta revelação estraçalhou a parede de vidro do teatro cósmico de Newton. A ciência moderna teve que engolir a pílula amarga de que nós não somos espectadores passivos separados do universo. Nós somos participantes ativos. Nós estamos no palco com os atores, e a cada vez que ligamos as nossas lanternas para ver o que eles estão fazendo no escuro, nós os cegamos, nós tropeçamos neles, nós mudamos o roteiro da peça no momento exato da observação. A simples decisão de qual instrumento de medição nós ligamos no laboratório, se vamos medir a onda longa ou a onda curta, determina o aspecto da realidade que vai se manifestar e qual aspecto será violentamente apagado da existência. Agora, eu preciso fazer um esclarecimento filosófico crucial, porque o efeito do observador tem sido muito mal compreendido e, francamente, sequestrado por ideias místicas nas últimas décadas. Quando a física quântica fala sobre o observador que altera o elétron, nós não estamos falando de uma consciência humana mística. Não estamos dizendo que o elétron tem uma mente própria e decide mudar de direção apenas porque um cérebro humano está olhando para ele. Isso não é mágica, isso é termodinâmica e eletromagnetismo de partículas. O observador, neste contexto rigoroso da física, é qualquer sistema físico que force uma interação de troca de energia e de informação. O observador não precisa ser um ser humano de jaleco branco com um doutorado em física. O observador pode ser uma máquina fotográfica inanimada. Pode ser um detector Geiger.
Pode ser até mesmo um único átomo de hidrogênio perdido no vazio do espaço que acidentalmente colide com o elétron que estamos tentando isolar. Qualquer coisa que bata no elétron para saber o seu estado é, fisicamente, um observador realizando uma medição destrutiva. O universo não precisa da nossa consciência para ser incerto. Ele já é incerto devido ao constante bombardeio de partículas interligadas, trocando choques e perdendo coerência a cada fração incalculável de milissegundo. Então, quando juntamos as duas peças deste quebra-cabeça, a grandiosidade da incerteza se revela em sua forma completa. Na parte anterior, vimos a natureza intrínseca. O elétron, como pacote de ondas, simplesmente não tem os dois estados definidos geometricamente ao mesmo tempo. E agora, vimos a natureza operacional. Mesmo se tentássemos fingir que ele é uma partícula sólida para medi-lo pela força bruta, as ferramentas do universo físico, limitadas pela interação da luz e da matéria, garantem que a nossa sonda sempre vai chutar o alvo para o caos antes que possamos ler os dois medidores simultaneamente. O universo tem um cadeado duplo nas portas dos seus segredos profundos. A matemática da onda proíbe a perfeição, e a física da colisão destrói a tentativa prática. Nós não podemos conhecer a cena do crime porque o nosso sangue investigativo sempre contamina as provas. Esta parede intransponível de ignorância, imposta pelo efeito do observador e pelo pacote de ondas, tem consequências que vão muito além da frustração dos cientistas em seus laboratórios subterrâneos. Essa barreira de incerteza gera uma tensão reprimida no tecido do cosmos. Se nós empurrarmos o princípio da incerteza aos seus limites matemáticos absolutos, nós chegamos a um ponto onde as coisas mais surreais começam a acontecer no fundo do espaço. Na próxima parte da nossa jornada, nós vamos deixar os laboratórios e os microscópios de lado e vamos pegar aquela famosa equação de Heisenberg, o inline giz delta x aracidot, varn delta p rg is if ek inline, e levá-la às suas consequências termodinâmicas extremas. Na parte A equação fundamental e o zero absoluto, nós vamos nos perguntar: o que acontece se nós tentarmos parar completamente o universo? O que acontece se removermos todo o calor, toda a luz, todo o movimento e tentarmos congelar uma única partícula em uma posição exata de repouso absoluto? Nós vamos descobrir que as equações proíbem a existência do nada. O vazio não está vazio. E o frio absoluto é uma ofensa geométrica que a física resolve, fazendo com que a energia brote violentamente do nada para manter o borrão funcionando. Preparem-se para descobrir que o seu corpo, agora mesmo, está fervendo com uma energia que não pode ser desligada. Tudo por causa da necessidade cósmica de permanecer incerto. Nós sobrevivemos à violência microscópica do laboratório. Vimos, através do impiedoso efeito do observador, que a simples tentativa de iluminar a cena do crime quântico com um fóton de luz é suficiente para chutar o elétron para o caos, destruindo a própria informação que tentávamos capturar. Mas a física teórica não se contenta apenas com experimentos mentais e metáforas sobre lanternas e colisões. Para que uma ideia seja coroada como uma lei da natureza, ela precisa ser destilada na sua forma mais pura, inegociável e universal, a matemática. E é aqui que nós nos deparamos com a alma do princípio da incerteza, uma pequena linha de símbolos que alterou o destino da humanidade e que esconde dentro de si o segredo de por que o universo nunca, jamais, pode ficar completamente parado. Para entendermos esse segredo, precisamos olhar diretamente para a equação fundamental formulada por Werner Heisenberg. Não se assuste com os símbolos. Eu prometo que a poesia por trás deles é cristalina. A equação é escrita da seguinte forma: inline deras delta x aracidot e viras delta prg ijas fra ek inline. Vamos traduzir isso para a linguagem humana. O triângulo é a letra grega delta, que na física matemática significa variação, ou, no nosso contexto, incerteza e ignorância.
O inline, K-inline, representa a posição da partícula. Portanto, inline radius delta. Is inline é o tamanho da nossa ignorância sobre onde a partícula está. O inline, P, inline, representa o momento, que é basicamente a massa da partícula multiplicada pela sua velocidade. Então, inline, p of delta, e inline, dollars, é o tamanho da nossa ignorância sobre o quão rápido e para onde ela está indo. O sinal do meio é o coração impiedoso da mecânica quântica, maior ou igual a. E do lado direito, nós temos uma fração que contém a letra inline, bar inline. Lê-se H cortado, que é a constante de Planck dividida por inline, 2 pias inline. O que essa linha de álgebra simples, ensinada em cursos introdutórios de física, está gritando para nós? Ela diz que se você multiplicar a sua ignorância sobre a posição pela sua ignorância sobre a velocidade, o resultado não pode ser zero. O resultado tem que ser, obrigatoriamente, maior ou igual a um número fixo, ditado pela própria textura do cosmos, a constante de Planck. Se você forçar a incerteza da posição a ser minúscula, ou seja, se você descobrir exatamente onde o elétron está, a matemática exige que a incerteza da velocidade se torne gigantesca para que a multiplicação continue sendo maior que a constante de Planck. É uma gangorra cósmica. Se um lado desce para o zero, o outro lado é catapultado para o infinito. Mas, neste exato ponto da nossa conversa, a sua mente lúcida e macroscópica deve estar gritando uma objeção perfeitamente racional. Você deve estar pensando: Professor Kaku, isso é fascinante, mas não condiz com a minha realidade. Se o universo é feito desse borrão de incerteza geométrica, se a matéria não pode ter posição e velocidade ao mesmo tempo, por que o meu carro não fica borrado quando eu o estaciono na garagem? Quando eu estou dirigindo na rodovia a 100 km por hora, o radar da polícia consegue medir a minha velocidade exata e a câmera de segurança fotografa a minha posição exata no instante em que eu passo. A polícia não usa a defesa de Heisenberg para cancelar a minha multa de trânsito. Por que a incerteza quântica não afeta a minha vida diária? A resposta para esse aparente paradoxo reside no tamanho monstruosamente pequeno daquela letrinha no lado direito da equação. A constante de Planck. A constante de Planck é o tamanho do pixel do nosso universo, a escala mínima onde a estranheza quântica começa a se manifestar. E esse número é tão absurdamente pequeno que o cérebro humano tem dificuldade de processar. O valor da constante de Planck é aproximadamente 6.626 $10 joules por segundo. Isso é um zero, seguido por uma vírgula, seguida por 33 zeros, e só então o número 6. Quando você aplica a equação de Heisenberg a um objeto gigantesco, como o seu carro, que pesa mais de 1.000 kg, a massa dele afoga completamente o mundo quântico. Se você jogar a massa do seu carro na equação, descobrirá que a incerteza sobre a velocidade dele é de um zero com mais de 30 zeros depois da vírgula. Em termos práticos, para os engenheiros, para os policiais rodoviários e para os seus olhos, a incerteza é zero. O borrão existe, mas ele é trilhões de vezes menor do que o núcleo de um único átomo. É por isso que a física clássica de Newton funciona tão maravilhosamente bem no nosso mundo cotidiano, de maçãs caindo e planetas orbitando. A massa atua como uma âncora que prende os objetos na realidade clássica. A loucura das ondas de probabilidade, o pacote de ondas e as superposições estão trancafiados no porão microscópico da realidade, no reino das coisas que quase não têm massa, como os elétrons e os fótons. O universo macroscópico que nós habitamos é apenas uma média estatística estável, construída sobre um oceano revolto de incerteza atômica. No entanto, o que acontece se nós usarmos os nossos laboratórios para empurrar essa equação ao seu limite mais extremo? Se a incerteza dita que a matéria sempre tem um borrão na sua posição e no seu movimento, o que acontece se nós tentarmos parar completamente o universo?
O que acontece se nós tentarmos fabricar o silêncio e a imobilidade perfeitos? Para testar isso, nós temos que falar sobre o frio. Precisamos falar sobre o zero absoluto. Na física clássica, a temperatura não é uma substância misteriosa que entra e sai dos corpos. A temperatura é simplesmente uma medida do movimento, da velocidade cinética média dos átomos. Quando você ferve uma xícara de café, o que você está fazendo é injetar energia na água, fazendo com que as moléculas de H2O vibrem, girem e colidam umas com as outras freneticamente. O calor é apenas o choque de átomos rápidos. Quando você coloca um copo de água no congelador e ele vira um cubo de gelo, você está extraindo energia do sistema. Os átomos desaceleram. Eles perdem a sua velocidade furiosa e se organizam em uma rede cristalina rígida. O frio é a ausência de movimento. Seguindo essa lógica impecável da termodinâmica do século XIX, o físico britânico Lord Kelvin estipulou que deve existir um limite absoluto para o frio na natureza. Deve existir uma temperatura teórica inferior onde todo o calor foi drenado do sistema e o movimento microscópico cessa por completo. Esse limite infernal, o túmulo da termodinâmica, é o zero absoluto, fixado em exatos 273,15 graus Celsius, ou zero na escala Kelvin. Para o demônio de Laplace e para a física newtoniana, o zero absoluto faz todo o sentido geométrico. No zero absoluto, os elétrons parariam de zumbir ao redor do núcleo. Os átomos congelariam como estátuas em um museu de gelo cósmico. No zero absoluto, um átomo tem uma posição geometricamente exata, cimentada no espaço, e uma velocidade geometricamente exata, que é estritamente zero. Mas escute atentamente os alarmes da matemática disparando no fundo do seu cérebro. Volte para a equação de Heisenberg. Inline isor delta, x arc dot, isor delta, p arge, isofrac inline. Se o átomo no zero absoluto está perfeitamente parado em um local fixo, a incerteza sobre a posição dele, inline faz deltas de inline, é zero. Se ele não tem absolutamente nenhum movimento, a incerteza sobre a velocidade dele, inline faz delta pinline, também é zero. Se você multiplicar zero por zero, o resultado é zero. E o universo olha para essa conta e diz um sonoro não. A equação de Heisenberg, que é a espinha dorsal do cosmos, exige que essa multiplicação seja sempre, eternamente, impreterivelmente maior que a constante de Planck. A incerteza total e combinada da matéria nunca pode ser zero. A conclusão dessa colisão entre a termodinâmica clássica e a mecânica quântica é uma das revelações mais assombrosas e poéticas da ciência moderna. O zero absoluto clássico é uma impossibilidade física. O congelamento total do movimento é matematicamente proibido pelas leis da incerteza. O universo prefere violar a lógica da temperatura do que violar a equação de Heisenberg. Mesmo que você pegue um pedaço de matéria, leve-o para o abismo mais escuro e vazio do espaço intergaláctico e use os lasers de resfriamento mais avançados do mundo para extrair cada último fóton de calor, cada última gota de energia térmica daquele átomo, ele não vai parar. Ele não pode parar. Para satisfazer a dívida cobrada pelo princípio da incerteza, o átomo continuará a vibrar, a tremer, a jiterizar em um borrão minúsculo, mas infinito. Ele reterá um nível fundamental e irredutível de movimento que não pode ser congelado nem extirpado por nenhuma força do cosmos. Nós chamamos esse tremor frenético e eterno de energia do ponto zero. E as ramificações dessa vibração incontrolável se estendem além da matéria sólida, infiltrando-se na própria estrutura do vácuo. Se a incerteza proíbe a posição e o momento nulos, ela também proíbe que o nada seja perfeitamente vazio. Na física clássica, o vácuo era o palco vazio onde as coisas aconteciam, uma ausência total de matéria e energia. Mas através das lentes da incerteza quântica,
Se o campo eletromagnético em uma região do espaço vazio tivesse o valor exato de zero, nós saberíamos o valor do campo e a sua taxa de variação com perfeição absoluta. Isso é novamente proibido. Para que a incerteza reine suprema, o próprio vácuo precisa estar em ebulição. A energia do ponto zero transforma o vazio do espaço em um mar revolto de partículas fantasmas. Partículas virtuais e antipartículas estão constantemente estourando do nada, existindo por uma fração de bilionésimo de trilionésimo de segundo para agitar o campo de energia e se aniquilando novamente de volta para as sombras. A cada momento em que você respira, o espaço aparentemente vazio na sua frente está fervilhando de atividade efervescente, uma espuma quântica caótica ditada exclusivamente pela regra inquebrável de Werner Heisenberg. O princípio da incerteza não é, portanto, uma regra sobre a deficiência humana em construir microscópios melhores. Não é um aborrecimento tecnológico, é a força motriz, o coração pulsante do maquinário universal. O borrão, na posição e na velocidade, é o mecanismo de segurança que impede que a estrutura geométrica dos átomos imploda. É o que mantém a água escorrendo. É o que impede que a nossa galáxia se congele em uma matriz de gelo morto. E é o que infunde a pura e incansável vitalidade no coração do espaço vazio. Nós vimos a beleza fria da matemática destruir o sonho de controle de Laplace. Vimos a dualidade esquizofrênica das ondas dissolver a matéria. E vimos a imobilidade ser banida do vocabulário da realidade pela energia do ponto zero. O universo, no seu nível mais profundo, é um espetáculo maravilhoso de inquietação perpétua. Mas afinal, o que todo esse caos minúsculo significa para nós? Para os seres vivos, conscientes e pensantes que habitam o lado macroscópico daquela equação. Se o universo relógio foi quebrado e se o futuro não pode mais ser perfeitamente calculado a partir do passado, onde isso nos deixa em termos de propósito, responsabilidade e destino? Na nossa etapa final desta grande jornada, nós vamos costurar as peças desse imenso quebra-cabeça existencial. Na parte conclusão, o livre-arbítrio e o universo aberto, nós vamos olhar para o princípio da incerteza não apenas como uma maravilha da física estatística, mas como o escudo fundamental da nossa liberdade. Vamos explorar como a névoa caótica do mundo quântico nos salvou do pesadelo do determinismo cego e nos concedeu, contra todas as probabilidades, a dádiva de um cosmos em aberto, onde as escolhas humanas, o mistério da consciência e o poder imensurável da surpresa encontram o seu lugar legítimo no palco da criação. Chegamos finalmente ao ápice da nossa jornada intelectual, através das engrenagens mais profundas e misteriosas da realidade. Ao longo desta última 1h e 40 minutos, nós desconstruímos o universo como o conhecíamos. Nós começamos olhando para o majestoso e reconfortante relógio cósmico de Isaac Newton, uma máquina perfeita onde o passado e o futuro estavam rigidamente trancados em uma corrente de causa e efeito. Nós encaramos os olhos frios e calculistas do demônio de Laplace, o supercomputador teórico que prometia prever cada batida do seu coração e cada pensamento da sua mente, desde que tivesse acesso aos dados iniciais da criação. Nós mergulhamos no escândalo da dualidade onda-partícula, descobrindo que a matéria sólida da qual somos feitos é, na verdade, uma sinfonia geométrica de ondas de probabilidade que se recusam a ocupar um único ponto no espaço e a ter um movimento definido ao mesmo tempo. Sofremos o violento tapa do fóton no efeito do observador, provando que somos participantes ativos que destroem a cena do crime atômico apenas ao olhar para ela. E, nas fronteiras do frio extremo, vimos que o princípio da incerteza proíbe o repouso absoluto, forçando o próprio vácuo do espaço a ferver com uma energia fantasmagórica que jamais poderá ser congelada. Toda essa física, toda essa matemática abstrata e toda essa loucura subatômica nos trouxeram até aqui, para o chão da nossa existência diária. E a pergunta que paira no ar, a pergunta que filósofos e cientistas fazem desde o ano de 1927 é:
O que tudo isso significa para nós? Se as fundações do universo são feitas de fumaça e espelhos, se o mundo atômico é um cassino rodando dados de pura probabilidade, como isso afeta a vida de um ser humano macroscópico que acorda todos os dias, toma o seu café, vai para o trabalho e tenta tomar boas decisões? Para responder a isso, precisamos curar uma ferida filosófica que o determinismo clássico abriu na alma humana. Durante séculos, a ciência newtoniana nos disse que éramos apenas autômatos biológicos. Se o universo era um relógio, nós éramos apenas engrenagens um pouco mais complexas, feitas de carne e osso, em vez de latão e aço. A química do seu cérebro ditava os seus pensamentos, e essa química era ditada pelas leis imutáveis da física. Nesse cenário opressivo, o seu destino já estava escrito no momento do Big Bang. O amor, a criatividade, o arrependimento, o heroísmo e a tragédia. Tudo isso era apenas a execução de um script matemático inalterável. Você não era o autor da sua vida. Você era apenas um ator lendo falas que foram redigidas bilhões de anos antes de você nascer. A responsabilidade moral era uma ilusão, e o livre-arbítrio era apenas um truque cruel que a evolução pregou no nosso córtex pré-frontal para nos manter funcionando. Mas então, Werner Heisenberg atirou a pedra da incerteza contra essa vitrine de determinismo e a estilhaçou em 1 milhão de pedaços. O princípio da incerteza provou, de uma vez por todas, que o script do universo não está escrito. A natureza censura os seus próprios dados. O agora não contém informações precisas o suficiente para determinar o amanhã. E se o universo não sabe para onde as suas próprias partículas fundamentais estão indo, ele definitivamente não sabe para onde você está indo. No entanto, o cético clássico pode tentar argumentar. Mas, professor Kaku, a incerteza quântica só afeta coisas minúsculas como elétrons e fótons. Eu sou feito de trilhões e trilhões de átomos. A média estatística de todos esses átomos apaga o borrão quântico. O meu corpo obedece à física clássica, então o meu cérebro ainda é uma máquina determinista. É um argumento astuto, mas ele ignora um dos conceitos mais poderosos da física moderna: a teoria do caos, popularmente conhecida como o efeito borboleta. A teoria do caos nos ensina que sistemas complexos, dinâmicos e não lineares, como o clima da Terra, o mercado de ações e, mais importante, o cérebro humano, são infinitamente sensíveis às suas condições iniciais. Um desvio absurdamente minúsculo na fundação do sistema pode se amplificar exponencialmente e mudar completamente o resultado macroscópico final. Vamos aplicar isso diretamente à sua biologia. Pense na evolução da vida no nosso planeta. O motor da evolução é a mutação genética, a mudança aleatória no código do nosso DNA. Muitas dessas mutações são causadas quando um único raio cósmico, um fóton de alta energia vindo do espaço profundo, atravessa a atmosfera da Terra e atinge o núcleo de uma célula num organismo vivo. A trajetória exata desse fóton, e se ele vai ou não atingir a molécula exata de DNA para causar uma mutação que criará uma nova espécie ou curará uma doença, é governada única e exclusivamente pelas leis de probabilidade da mecânica quântica. O borrão de Heisenberg, aquela minúscula incerteza na posição do fóton, decide o destino de linhagens inteiras de seres vivos na Terra. A evolução não é um mecanismo de relojoaria. Ela é um jogo de dados cósmico, onde a incerteza subatômica floresce na imensa diversidade macroscópica da vida selvagem. Agora olhe para dentro da sua própria cabeça. O seu cérebro é a estrutura mais complexa que conhecemos em todo o universo observável. Você possui cerca de 86 bilhões de neurônios conectados por 100 trilhões de sinapses. A forma como um neurônio decide disparar ou ficar em silêncio depende da abertura e do fechamento de canais de íons microscópicos na membrana celular. Esses canais são incrivelmente estreitos, com a largura de apenas alguns átomos. O movimento do cálcio, do potássio
e do sódio através desses portões minúsculos está sujeito a flutuações quânticas. Existem estudos sérios sugerindo que fenômenos como o tunelamento quântico, onde um elétron simplesmente atravessa uma parede sólida por causa da incerteza da sua posição, desempenham um papel crucial no disparo das nossas sinapses e na liberação de neurotransmissores. O que isso significa de forma prática? Significa que um único evento quântico, uma flutuação genuinamente incerta e imprevisível na base de um único neurônio, pode ser o empurrão que faz uma rede inteira de células disparar em cascata no seu cérebro. Esse disparo em cascata é o que você experimenta como uma ideia original. É a lembrança repentina de um nome esquecido. É a centelha de intuição geométrica que fez Einstein escrever a teoria da relatividade. É o impulso que faz você virar o volante do carro para a esquerda em vez da direita, evitando um acidente que mudaria a sua vida. O micro interage com o macro. O borrão atômico, através da mágica do caos amplificado, torna-se a base imprevisível da nossa biologia. Eu devo ser muito claro e honesto com vocês. A mecânica quântica e o princípio da incerteza não provam, por si sós, que o livre-arbítrio místico existe da forma como os filósofos gregos sonhavam. A pura aleatoriedade quântica não é a mesma coisa que liberdade de escolha. Se os seus pensamentos fossem ditados inteiramente por dados rolando aleatoriamente no seu cérebro, você não seria livre. Você seria apenas caótico e insano. A liberdade requer agência, propósito e direção, e não apenas estática aleatória. Mas, e este é o ponto culminante de toda a nossa jornada matemática, a mecânica quântica faz algo infinitamente mais importante. Ela não explica o que a alma é, mas ela destrói as correntes que impediam a alma de existir. O determinismo de Laplace era uma prisão hermeticamente fechada. Não havia portas, não havia janelas, não havia saída. Você era uma engrenagem e ponto final. O princípio da incerteza de Werner Heisenberg não é a explicação final do milagre da mente humana, mas ele é a marreta que arrombou a porta dessa prisão. Ele destruiu a tirania da causa e efeito absolutos. Ele nos garantiu que o cosmos tem espaço de manobra. O universo é tolerante, flexível e aberto. Ao proibir a precisão absoluta da máquina, a natureza deixou uma lacuna aberta na física por onde a complexidade orgânica, a intuição, a criatividade e, por extensão, o nosso senso de agência podem respirar. Nós habitamos um universo aberto. Um universo que não é um romance já impresso, encadernado e esquecido em uma prateleira empoeirada de uma biblioteca cósmica. Nós habitamos um universo que está sendo escrito neste exato momento, na ponta da caneta do tempo, e a tinta que escreve a realidade é feita de pura probabilidade. Quando você olha para o abismo da incerteza quântica, é natural sentir um pouco de medo e vertigem. É natural desejar a segurança do relógio de Newton, onde tudo fazia sentido e o mundo era sólido. Mas a segurança do relógio era o preço da nossa liberdade. O borrão nas bordas da realidade não é um erro de fabricação. É a característica de design mais bela do cosmos. A incapacidade de medir a posição e a velocidade perfeitamente é o tributo geométrico que o universo paga para que o futuro permaneça um mistério intocado. Portanto, a grande lição desta nossa exploração científica não é uma de derrota tecnológica. Não chore pelo demônio de Laplace. Celebre a morte dele. Celebre o fato de que nenhum computador, por maior e mais brilhante que seja, poderá simular a sua vida e prever as suas escolhas amanhã. Celebre o fato de que a matéria não é cega e monótona, mas sim uma orquestra fantasmagórica de ondas que vibram com uma energia inesgotável. Você não é uma consequência matemática de um choque de átomos ocorrido há bilhões de anos. Você é o agente do colapso da sua própria realidade. Você é o universo acordando de um longo sono determinista,
abrindo os olhos através de órbitas incertas de elétrons e, finalmente, experimentando o frescor selvagem do imprevisível. Eu sou o professor Michio Kaku. Convido você a sair deste vídeo e olhar para o mundo ao seu redor, não como um objeto sólido e fixo, mas como uma nuvem de possibilidades cintilantes esperando pela sua ação. Abrace a incerteza, porque é apenas na incerteza que a esperança, a liberdade e a verdadeira aventura humana se tornam não apenas possíveis, mas a própria lei fundamental da natureza. Muito obrigado por acompanharem este mergulho nas fronteiras do nosso conhecimento. Mantenham-se curiosos, mantenham-se imprevisíveis